Bendito seja Deus que nos chamou para o louvor da sua glória. Cumprimento a todos com a doce paz do nosso Senhor e Salvador Jesus. E é com alegria que estamos chegando até você com mais um programa Mensagem de Vida. O nosso tema hoje é sobre lixo espiritual. Nós vamos pensar sobre esse tema. Antes, porém, eu quero deixar um convite para você estar conosco em uma de nossas reuniões. Todas as terças-feiras, às 19h30, nós reunimos no culto de oração. Você que precisa de oração, esteja conosco nesta terça-feira, ou então na quarta-feira, às 15 horas da tarde da bênção. Na quinta-feira, nós reunimos às 20 horas nos lares, que são as células. No sábado, às 19h30, nós reunimos no culto de adoração a Deus. No domingo, nós reunimos em dois horários, sendo que às 9 horas é o culto de ensino das Sagradas Escrituras e às 19 horas o culto de celebração a Deus. Fica aí o nosso convite. É sempre uma alegria receber pessoa como você em uma de nossas igrejas. Como eu já anunciei, eu quero pensar com você sobre este tema, lixo espiritual. Existe na nossa vida, há muitas coisas que são úteis, tornam-se inúteis, e coisas que precisamos descartar, outras que nem faz parte da nossa vida. E se não tomar cuidado, nós ficamos acumulando essas coisas na nossa vida. Quando nós analisamos, certas coisas que às vezes é tão útil para a gente, e depois, se a gente guardar aquilo, ao invés de ser algo que vai agregar, vai trazer prejuízo, ou seja, ser nocivo à nossa vida. E eu quero pensar com você no aspecto mais da saúde espiritual. E há coisas que afetam a nossa vida, que intoxica a nossa vida espiritual. Por exemplo, nós vemos os lixos hospitalares. Vamos dar um exemplo mais atual. A questão, por exemplo, das luvas, das máscaras, desses objetos que estão sendo usados para proteger contra a letalidade do coronavírus. Essas mesmas luvas, essas mesmas máscaras precisam ser descartadas. Pelo contrário, elas que serão o foco para trazer prejuízo e infectar os agentes de saúde e possivelmente as demais pessoas. É sobre isso que eu quero pensar. E eu tomei aqui um texto das Escrituras para pensar no aspecto espiritual da nossa vida, o quanto precisamos estar atento. Pelo contrário, vamos estar acumulando, guardando coisas que vai ser nocivo, prejudicial. Às vezes até coisas que já nos serviram, que já foi útil, mas agora elas precisam ser descartadas, deletadas. Eu quero meditar dentro deste tema de lixo espiritual na primeira carta de Paulo aos Tessalônicos, capítulo 5, no verso 20, 21 e 22, diz assim: julgai todas as coisas, retende o que é bom, abstende-vos de toda forma do mal. Quero ler novamente esta escritura. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 21 e 22. Julgai todas as coisas, retende o que é bom, e abstende-vos de toda forma do mal. A instrução do apóstolo Paulo aqui a esta comunidade cristã é para eles estarem atentos aos ensinamentos, às manifestações espirituais. Se você observar em que contexto que ele escreve, para que eles não absorvessem tudo aquilo que era oferecido, ofertado a eles. E que muitos tinham aparência de bom, tinham aparência de segurança,
tinham aparência de piedade, mas eles deveriam ser pessoas criteriosas, ser pessoas atentas, diligente, para não receber tudo como se fosse de Deus. Em outras palavras, não seja ingênuo, seja uma pessoa prudente. Só porque a pessoa vem em nome de Deus, você vai abrir as portas da sua casa? Abrir o seu coração? Só por causa da aparência ou por causa das palavras? Aliás, se nós estudarmos a palavra de Deus assim, com atenção, nós vamos ver que o Senhor Jesus, ele em diversas vezes, ele advertiu os seus contemporâneos, daquele período que ele estava aqui do seu ministério terreno, e advertiu também para o futuro, para que as pessoas pudessem estar atentas, para examinar tudo, e pelo fruto que ia ser definido de que árvore se tratava. Então, quando nós falamos de lixo, e aí nós vamos pensar em algo assim, que tem uma avalanche, uma enxurrada muito forte de lixo, é na internet. E tem pessoas que elas são tão ingênuas que elas vão para esses lugares, para redes sociais, pela internet, e ela acha que tudo que está ali é de Deus, só porque está falando em nome de Deus. Ou então porque está usando a Bíblia. Aliás, é bom que se diga que a questão da Bíblia é uma questão que tem que examinar com critério. Porque o que foi torcido em primeiro lugar foi a palavra de Deus. Quando a serpente manifestou para Eva, ela falou as palavras de Deus e o diabo falou assim, mas não é bem assim não. Logo colocou dúvida, Nós podemos até mesmo ler esse texto aqui, porque dentro disso que eu estou propondo dizer aqui, sobre lixo, é a torção, é a contaminação, fugindo do objetivo, Diz assim, mas a serpente mais sagaz de todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher, é assim que Deus diz? Não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu a mulher, do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher, é certo que não morrereis. Aqui coloca a dúvida. Não, eu estou te garantindo, ou seja, está torcendo a palavra que o próprio Deus disse que ia acontecer. O inimigo vem falando que não é assim. Mas aí coloca a dúvida, diz assim, porque Deus sabe que no dia em que comerdes, se vos abrirão os olhos como Deus, e sereis conhecedores do bem e do mal. Então vem a proposta, torcendo a palavra. A palavra que era para colocar um limite, colocar um parâmetro, o diabo usa a mesma palavra, dizendo que não, isso aqui é para você fazer assim, que vai acontecer diferente, não é como está falando. Então eu estou te dizendo o seguinte, que muitos ensinamentos, eles são nocivos,
E aonde estão essas pessoas? Né? Elas estão nas nuvens, né? Porque hoje existe chamado arquivo nas nuvens. Parece que eles estão nesses arquivos, porque, na verdade, eles postam lá os seus venenos, os seus lixos, e eles nunca são localizados. Eles não têm um endereço fixo. Eles não têm identidade, eles não têm família. Eles não têm denominação. Muitos destes, outros até vêm com a fachada. E, aliás, são especialistas em dizer que essa questão de estrutura organizacional, isso é humano. Isso não é Deus que estabeleceu isso aí. Isso é governo humano e muitos deles, assim, nós nos submetemos. Ora, uma igreja para existir no plano governamental, ou seja, nas leis, ela precisa se submeter às leis. Ela precisa ter CNPJ. Ela precisa ser reconhecida diante das autoridades. Para ela também ser conhecida no mundo espiritual. Então tudo isso não passa de uma falácia. São pessoas que estão disseminando os seus venenos, as suas heresias, os seus ensinamentos falsos, as suas contaminações. Você que está me assistindo precisa de estar atento, porque nós temos visto como pessoas, como muitas pessoas, elas têm saído do propósito que é de buscar a Deus, de examinar as Escrituras, por causa desse imediatismo que quer pegar tudo pronto. Aliás, muitos hoje nem sequer tomam o trabalho de meditar na palavra, de fazer um esboço, de escrever uma mensagem, não, é só no copia e cola, né? É muito fácil, lá na internet tem, e ele monta aquilo ali, tudo plagiado, tudo copiado, tem nada original, mas pela arte de falar, de expor, eles convencem as pessoas de que aquela argumentação, de que aquilo naquela argumentação ele acaba convencendo as pessoas, os incautos, que não sabem discernir, né, o que é lixo e o que é o verdadeiro ensinamento que leva a pessoa à obediência a Cristo. Porque de tudo que se ensina nas Sagradas Escrituras, resume em 2 mandamentos: honrar a Deus e honrar também ao próximo, que é amar o próximo. Mas muitos destes são blasfemadores contra Deus e não honram as pessoas. E elas quebram contrato, a palavra dela vai e volta, não honra compromisso, e tudo isso está na contramão das sãs doutrinas de Cristo. Seja o seu falar sim, sim, não, não, o que passar disso procede do diabo, procede do maligno. Este é o ensinamento cristocêntrico. Então, o lixo, ele contamina. E nós precisamos de entender isso, desvencilhar isso tudo, para que nós possamos pegar naquilo que é essencial, daquilo que realmente tem valor, daquilo que realmente está pautado no ensinamento dos apóstolos e do Senhor Jesus. Quem examina as Escrituras, quem ouve a palavra de Deus, quem atenta para o ensinamento correto, logo ele vai, então, observar e ter esse discernimento, porque o Espírito de Deus que nos dá capacidade para separar o joio do trigo, para separar o lixo espiritual e não ser infectado como muitos hoje, né? Nós conhecemos
muitas pessoas que até mesmo elas vivem nesses lixões e elas pegam ali dejetos. Imagina uma pessoa ali, ela sem proteção nenhuma nesses lixões. Agora com essa alto índice de infecção, o que será a vida desta pessoa? Imagina você indo nesse lixão da internet para buscar ensinamento, uma vez que você conhece pessoas, que você sabe que são pessoas que têm uma vida alinhada com Deus, mas em vez de você buscar o conselho dessas pessoas, você procura pessoas que você nem sequer nunca ouviu falar dela. Qual é o problema? Às vezes tem pessoas que... Porque às vezes você fala assim, eu não acredito no A, no B. Olha, sempre você vai deparar com pessoas que são honestas, são pessoas erradas. Existe também os falsários. Você que tem que fazer esse discernimento. Cabe a você, à luz das Escrituras, fazer uma análise. E em suma de tudo que eu estou falando, porque nós estamos caminhando para a reta final e o Senhor Jesus está voltando, nós precisamos de preparar para a volta do Senhor. E como preparamos? Com o ensinamento sadio das Sagradas Escrituras. Com essas palavras eu quero orar encerrando. Bendito Deus e Pai, graças te damos por ter a tua palavra como luz para, ó Deus, examinar o que é bom e o que é ruim. E nós te pedimos que nos ilumine, nos capacite para fazer essa seleção. É a nossa oração a Ti, em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus. Estamos chegando ao final e eu aguardo você no próximo programa. Igreja Batista Renascer, uma mensagem de vida.